Começa agora o programa Bira da Universo. 55955 Bira da Universo 55955 Sempre junto de você. Bira, vai ser maravilhosa essa nossa conversa aqui. Falar sobre a sua história, suas escolhas, o porquê de estar na política. Então já vou te perguntar, por que atuar na política desde muito tempo e agora com ênfase como candidato? Me conta. Eu acho que aquele velha frase que dizem, né, que quem não vive para servir, não serve para viver. Eu acho que na política é um momento, é uma atividade que você tem muitas oportunidades em ajudar o seu próximo, principalmente aqueles mais necessitados. E teve um papa aí, que eu não me recordo quem foi, que disse que a melhor forma de se fazer caridade era pela política. Por quê? Recursos existem demais, basta serem aplicados de forma correta. E o que é que a gente vê, infelizmente, em nosso país, que muitos desses recursos não são aplicados de forma correta. O Estado tem um custo elevadíssimo, né, para se manter o TRE, para se manter o TSE, para se manter um Senado Federal, para se manter o Supremo Tribunal Federal, é um custo altíssimo. Não estou dizendo que esses órgãos deixem de existir, mas que deveríamos diminuir. Nós vemos em países aí no exterior e na Europa que eles têm um mínimo de subsídio e conseguem desenvolver o trabalho. Eu acho que a política, você tem que fazer políticas públicas para o idoso, para o jovem, para os autistas. Vocês acreditam que não existe uma política federal voltada para os autistas? Isso é um absurdo. E só sabe a preocupação, o trabalho do dia a dia, a forma que ele tem que se dedicar para educar o filho, para criar o filho, é uma coisa absurda. Então tem que ter um apoio do governo, tem que ter um apoio não das empresas privadas, que é muito difícil, mas do governo federal. Então por isso que os amigos me convidaram. Eu sou diretor de mais de 15 entidades filantrópicas, sou presidente da Fundação Perrone, estou licenciado por conta da campanha, e a ideia é essa, é servir. Eu não dou esmola na rua, porque isso aí eu estou estimulando a mendicância, mas eu procurei uma entidade, veio a segunda, veio a terceira, veio a quarta, a quinta, a sexta, e o meu melhor prazer, o maior prazer que eu tenho, é não somente eu estar lá ajudando, é fazer com que outras pessoas sejam voluntários, que é uma prática que infelizmente no Brasil ainda não se faz diariamente. Aqui nós temos que estimular que mais pessoas sejam voluntários para ajudar o mais necessitado. Você não precisa só vai ajudar dando dinheiro. Você pode ajudar sendo voluntário, chegando lá, colhendo roupas de pessoas, que todas essas entidades têm um bazar, para o pessoal ir lá, comprar, e essa renda toda vai para a instituição. Inclusive agora, nesse mês, eu creio que a Fundação Perrone está voltando com o seu bazar. Procure outros, tem tantas entidades aí sérias. Ajude, se mexa, faça alguma coisa pelo seu próximo. Bira da Universo 55955 Você tocou num ponto bem interessante, que é a questão do voluntariado. Então, o que eu percebo é que você já tem essa expertise de ajudar como voluntário, porque já estava no seu DNA ali, na sua história. Outras pessoas trabalham com idoso, outras com autismo. E a gente sabe que você tem muitas dessas bandeiras no seu trabalho aí, nessa trajetória, como voluntário. Por que trabalhar com o idoso, por exemplo? É o seguinte, você tocou no ponto que me deixa muito feliz e é muito sensível. Por exemplo, eu sou diretor voluntário da Federação da Associação dos Idosos de Pernambuco. É uma instituição que foi fundada e é presidida até hoje por doutora Lourdinha Portela. Ela é assistente social e psicóloga. Essa mulher, ela só pode ter sido enviada por Deus. Ela, há mais de 20 anos atrás, criou essa instituição que visa fomentar, agrupar, reunir e tirar da ociosidade pessoas idosas. Então, e juntamente com isso, eu tive a satisfação de receber na Universo, lá atrás, há 20 anos atrás, que eu já trabalho com essa associação há mais de 20 anos, é bom ressaltar isso, eu não estou agora somente porque sou candidato a vereador, não, há mais de 20 anos. Quem tiver curiosidade, é só ir lá nas nossas redes sociais, no nosso site, né? Mas aí a gente vai trabalhando e vai fazendo as coisas. Em que sentido?
Eu estava na Universo, chegou um cidadão dizendo que queria trabalhar na Universo para atender os idosos. Aí eu disse, um cara jovem, preocupado com os idosos, que coisa é essa? Isso é alguma coisa estranha. Mas não, eu perguntei a ele, por que você quer trabalhar com os idosos? Ele disse, é porque eu fui criado pela minha avó. E eu quero dar para as avós de outras pessoas, retribuir o carinho que eu recebi, a educação. Aí nós contratamos ele lá fez o curso de jornalismo e publicidade, ele tem 2 formações, e ele chegou para mim me apresentando esse projeto chamado Intermodels. O nome dele é Leonardo Ramanzeira, que visava tirar as idosas de casa, porque hoje se você vê uma idosa pobrezinha, né, de baixa renda, ela fica no cantinho da casa invisível. Passa o filho, o neto, a nora, a vizinha, o cachorro, o papagaio, ninguém fala com ela. Agora, no dia de sair a aposentadoria dela, está todo mundo lá, beijando ela, ajeitando a cabeça dela, né? Ou então para pedir o cartão emprestado para fazer um consignado. Então, a gente visa o quê? Nós somos 30 grupos que atuam na FAIP, que é a Federação da Associação dos Idosos de Pernambuco. Então, nós tiramos uma idosa de cada grupo desse que faz parte da FAIP. Aquela que está deprimida, aquela que está com ansiedade, aquela que está viúva, aquela que se livrou de um câncer, aquela que está com câncer, e colocamos numa sala de aula durante 3 meses, terças e quintas-feiras, das 14 às 17 horas, para ensinar ela 20 matérias. Inclusive, lá no meu Instagram, quem tiver curiosidade, por favor, vá lá, que é o @Bira da Universo, 55955, tem um vídeo com as 20 idosas, assim, com o celular na mão, dizendo, não precisamos mais dos nossos netos. Por quê? Aprender a mexer no celular, aprender a entrar no Instagram, o WhatsApp, o Facebook. Então, isso aí a gente dá vida para elas. E aprende também a se vestir, a se portar, aprende boas práticas, boas maneiras, a parte de financeira. E no final, culmina com o quê? Com o desfile para eleger a Miss Terceira Idade da Universo FAIP. Geralmente, lá na nossa esplanada, nós recebemos 1.000, 1.500 pessoas com cartazes lá. Valeu, vovó Zuda! Aê, Bisa! São pessoas idosas. Pra vocês terem uma ideia, um desses anos atrás, eu não me recordo qual, quem venceu foi uma idosa de 87 anos de idade. E no final, a filha dela, eu não sabia, veio me procurar chorando. Eu pensei que ela ia reclamar de alguma coisa, ia comentar alguma coisa, ou ela estava emocionada. Ela veio agradecer e disse, seu Bira, eu vim agradecer em nome da minha família esse trabalho que o senhor fez pela minha mãe. Porque é isso aí que a gente devia estar fazendo por ela. Porque infelizmente, eu saio para trabalhar de 6 da manhã, infelizmente não, felizmente tem emprego. Infelizmente, sai de manhã, volta à noite, não tem tempo para dar para ela, não tem tempo para cuidar dela. E quando ela esteve aqui nesse curso, foi um resgate da autoestima dela absurdo, porque mamãe não saía de casa, para nada. Hoje ela bota a sandalinha dela, combinando com o vestido, passa o batom, ajeita o cabelo e vai na padaria, conversar com as amigas, passear. Então isso aí por quê? Porque no dia do desfile, nosso grande amigo Edelcio Cabeleireiro manda para lá manicures e cabeleireiras, elas passam o dia se pintando, se ajeitando. Aí tem uma pessoa lá que tira a foto delas, uma foto original, foto grande. Aí a Verte Rouge empresta para a gente roupas de gala. Outra empresa lá nos dá roupa de passeio. Outros amigos meus que vendem bolsas, emprestam as bolsas, o outro empresta óculos para elas desfilarem. Aí você pergunta, quanto é que você gasta para fazer um curso desse todo semestre? Nada. Todos os profissionais são voluntários. Para vocês terem ideia, tem 2 misses que foram lá, voluntárias da gente, para ensinar ela a desfilar, que ela tem que desfilar no final. Tem uma passarela, tem tudo. E elas compraram até sapato para ela com salto alto, que ela não tinha. Porque ela era viúva há pouco tempo, e o marido dela, por ser mais baixo que ela, nunca deixou ela usar um sapato alto. Então, elas compraram o sapato alto, ensinaram ela a desfilar, e ela ganhou o desfile. Então, são essas coisas que a gente faz em relação ao idoso. Eu deixo aqui uma pergunta para você que está aí nos vendo. No seu bairro tem alguma escola que tem uma sala de aula? Tem, com certeza. No seu bairro tem idosas? Lógico que tem. No seu bairro tem profissionais de psicologia, de educação física, da área financeira, da área da administração, de etiqueta, para ensinar elas? Lógico que tem. Será que esse pessoal não podia doar uma tarde ou 2 tardes por semana para atender as idosas do seu bairro? Lógico que sim. O que é que falta, pessoal? Falta vontade
política, porque sei muito bem podia ser uma política de resgate da autoestima do idoso feito pela Prefeitura do Recife. Por que o vereador pensou nisso? Esse é um dos papéis do vereador, além de fiscalizar o prefeito, fiscalizar as ações, fiscalizar os órgãos, de criar leis, fazer esse tipo de trabalho também. Sabe por quê? Porque isso aí você vai desafogar os postos de saúde, os hospitais, porque na hora que ela tiver com a autoestima resgatada, ela não vai adoecer, ela não vai querer chamar atenção pedindo remédio, tomando remédio, ficando deitada numa cama. Adoece ela e a família toda. Então é isso que eu digo. Esse é um dos projetos que nós vamos levar, que é colocar um curso desse nos bairros que nós pudermos, para que possamos resgatar a autoestima do idoso em seu próprio bairro. Miranda Universo 55955. Fica muito claro no seu discurso, nas suas palavras, que você engajou uma grande comunidade, uma grande quantidade de pessoas que enxergam as outras pessoas. E pelo que eu percebo, você não vai estar lá sozinho. Você vai ser uma pessoa que, fisicamente, mas junto de você, vai ter muita gente que já é assistida por você e que vai querer também propagar essa força para impactar outras vidas. Então, me fala um pouco desse engajamento, como é que começou? Porque você começou uma pessoa, e como é que vai crescendo essa comunidade sua, de pessoas que ajudam o outro, e de forma voluntária? Muito boa a sua pergunta. Por exemplo, eu quando assumi a direção geral da Universo, há alguns anos atrás, a Universo participava de uma ação social nacional, que era da Associação Nacional das Instituições de Ensino Superior, que tinha aquele dia, salvo engano era no mês de outubro, para fazer uma ação social, para atender o povo, para atender em várias áreas de saúde, área de identidade, CPF, registro, essas coisas. Eu digo, puxa vida, eu tenho aqui uma clínica de fisioterapia, dentro da instituição. Eu tenho aqui um núcleo de prática jurídica que atende qualquer demanda jurídica. Eu tenho aqui uma clínica de psicologia. Eu tenho aqui profissionais. Eu tenho um aluno. E eu tenho, no entorno da Universo, diversas pessoas precisando ser atendidas. Nós vivemos numa bolha, que a realidade do povo é outra. Por exemplo, lá na Universo, às vezes, as pessoas iam lá me procurar, que não tinham passagem de ônibus para ir na cidade pegar uma segunda via de identidade, que é paga. Então, pensando nisso, eu comecei a falar com os coordenadores, que compraram a ideia, com os outros diretores, e nós passamos a fazer 2, 3, 4 ações por mês. E comecei a divulgar com carro de som e bicicleta na redondeza, que ali nós tínhamos. Porque, infelizmente, hoje, a nossa saúde pública está falida. A nacional, estadual e municipal. Falida. Porque, às vezes, eles, para pegar um encaminhamento para fazer um exame ou algum trabalho de fisioterapia, eles têm que chegar de 3, 4 horas da manhã e não pega, e quando pega, para 6 meses na frente. E quando pega, quando chega lá, a máquina está quebrada. Quando vai pegar uma identidade, eles não conseguem. Então eu comecei a fazer isso no nosso entorno. E as pessoas abraçaram a ideia, as pessoas adoraram poder participar, porque eu digo a você uma coisa que está nos vendo aí. É muito gostoso você ajudar. Não tenho dúvida que você vai ficar muito mais feliz do que aquelas pessoas que estão recebendo a ajuda. Por exemplo, lá na Fundação Perrone, de tanto eu falar da Fundação Perrone, aí pode perguntar, Bira, como é que tu é da Universo? Tu faz não sei o quê, ainda dirige, é voluntário, administra, é presidente de 15 entidades. Eu não tenho que estar nelas. Agora, onde eu estou, elas estão. Provando isso, eu numa conversa com amigos da Igreja dos Mormons, eles que ajudam muito, eu não conhecia a igreja, que ajudam muitas instituições que atendem, por exemplo, no caso da Fundação, lá são mais de 4 mil atendimentos por mês na área de autismo, de graça, é em Jaboatão. Até algumas pessoas perguntaram, Bira, por que tu não és candidato em Jaboatão, já que tu é presidente da Fundação Jaboatão? Eu não estou lá para fazer política, eu não estou lá para ter aproveito de voto. Acho que voto tem que ser um voto de opinião. Você que está aí nos vendo, vá no meu Instagram, vá nas minhas redes sociais, procure ver o que eu já faço há mais de 20 anos. Se você escolheu votar em alguém, veja se essa pessoa que você vai votar tem serviço prestado, já fez alguma coisa por alguém. Porque muita gente entra para a polícia e fala, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer... Sim, já fizesse alguma coisa? Não, por que vai fazer agora? A partir de agora. Então,
para mim, essa chegada dos mormons lá, e olhe que a fundação foi criada por um cidadão chamado Dom Michele Perrone, que é um padre italiano. Se você me permite, eu vou contar aqui brevemente a história desse cara. Até um dia eu estava numa reunião com 10 pessoas num restaurante e perguntei a eles, depois que eu contei a história de Dom Michele, algum de vocês aqui teria coragem e desprendimento de fazer o que esse cidadão fez? Os 10, inclusive eu, disse que não teríamos. O que é que ele fez? Ele veio aqui há 23 anos atrás, visitar Recife, visitar alguma cidade do interior a convite de um amigo. Chegou na estrada, ele viu umas moças se prostituindo. Aí perguntou a elas, por que vocês estão aqui fazendo isso? Porque os nossos filhos nasceram com problemas de saúde e os pais foram embora. Nós somos analfabetas, a única coisa que a gente tem para ganhar dinheiro para sustentar a família é aqui na estrada, vendendo o nosso corpo. Acreditem se quiser. Qualquer dúvida está lá, no início de Piedade, antes da pizzaria Atlântico, do lado esquerdo. É só ir lá para conhecer. Essa instituição já existe há 22 anos. Ele vendeu tudo que ele tinha na Itália, inclusive um colégio com mais de 2.000 alunos. A família tentou interditar ele. Ele veio-se embora para cá, dizendo que ia atender 50 crianças. Comprou uma casa, colocou a casa em nome da fundação, criou a fundação e hoje pode-se dizer que a Fundação Perrone já fez mais de 1 milhão de atendimentos a crianças com microcefalia, macrocefalia, síndrome de Down e autismo. Isso sem ajuda de ninguém. É incrível um trabalho desse. E eu disse a vocês, será que alguém teria coragem de atravessar o oceano para ajudar quem nunca viu? Então, só esse tipo de coisa, eu digo que lá é a casa do amor. Porque lá, quem vai, eu sou voluntário lá há 13 anos. E toda a diretoria também é voluntária. Agora, quem vai lá conhecer a Fundação Perrone se apaixona e volta e fica. Então, vamos falar mais um pouquinho da Fundação Perrone. Me conta uma história de uma mãe que lhe marcou, uma mãe que estava com uma criança que tem autismo. Conta pra gente. Tem vários casos, né? Vários, que eu vou muito lá. Eu passo muito lá na Fundação, apesar de não ter obrigação de ir lá, mas sempre que eu posso, eu estou na Fundação Perrone. Ou saindo de casa, ou voltando de casa, eu vou lá. Mas uma coisa me deixou muito preocupado. O que foi? Conversando lá com a mãe, um dia à tarde, ela disse a mim que está gravado. Eu pedi para não divulgar, porque isso aí é muito triste. Ela disse que na noite anterior ela não comprou nada para jantar. Na manhã seguinte, não comeu nada, porque ela teria que levar o filho dela para a fundação às 13 horas do dia seguinte. E ela sabia que lá teria um lanchinho, um cafezinho, uma aguinha para ela tomar. Então ela abriu mão de se alimentar de 3 refeições para poder levar o filho dela para a fundação. Aí eu fico pensando, eu vejo tanta gente de carro, de luxo, de roupas de grife, em jantares, em almoços. Será que essas pessoas pensam nesse tipo de senhora? Tem gente que não tem passagem de ônibus para levar o filho para um evento desse. E imagine se não existisse a Fundação Perrone, aonde essas crianças iriam? Porque o único local público, gratuito, que tem neuropediatra em Jaboatão de Guararapes é na Fundação Perrone. E o atendimento, para quem sabe, quem não sabe vai saber agora, começa pelo neuropediatra. Ali é que ele vai designar se ele precisa fazer fisioterapia, terapia, fonoaudiologia, todos os tratamentos que ele precisa fazer. BH Universo 55955. A gente vai mudar um pouquinho agora o tema e eu quero falar com você qual a sua expertise, qual a sua experiência na área de segurança pública. Fala um pouquinho para a gente como você pensa para melhorar, qual a sua proposta, a nossa segurança no centro do Recife e no Recife como um todo. Boa, foi uma experiência muito interessante, mas não fui policial, assim, não fui agente de polícia, nem comissário, nem escrivão. Eu fui para a área de perícia criminal, né? Mas nós temos contato com tudo, nós estamos no dia a dia na violência. E não precisa participar da Polícia Civil para ter a ideia de que nós não temos segurança. Não temos. Principalmente no centro do Recife. Você que está aí, que é jovem há mais tempo, que antigamente ia passear na esteira rolante da Viana Leal, que ia ali na Rua da Imperatriz, na Rua Nova. Aquilo ali era maravilha, a pracinha do Diário.
Aquilo ali era um luxo. O Cinema São Luís, Arte Palácio, Trianon, eu vivia ali. Eu morava na época, quando eu tinha 16 para 17 anos, na cidade universitária. A gente pegava um ônibus, ia para lá, um grupo de amigos, pro Cinema São Luís, era maravilha, era uma coisa de louco. Hoje, se você não tiver cuidado, você é assaltado quando descer do ônibus ou do seu carro. Tudo abandonado, tudo parado. Eu acho que o centro foi abandonado. Tem que existir segurança no centro do Recife, como também em outros bairros. Mas eu sou recifense, sou bairrista, defendo o meu município, defendo o meu estado, mas eu não levaria um turista para conhecer a pracinha do Diário. Nem levaria um turista para conhecer a Rua Nova, nem a Rua da Imperatriz. Sabe por quê? Porque metade das lojas estão fechadas. Não existe mais segurança. Eu até gravei um vídeo, está aí no meu Instagram, há uns meses atrás, uns 4, 5 meses atrás, as lojas fechadas, os vendedores na porta das lojas, quase catando, quase pegando pelo pescoço um cliente para ir comprar dentro da loja. Isso é um absurdo. Teve um alemão aí que veio aqui, foi assaltado, faleceu. A gente vai e leva peixeirada. Se você for agora, na pracinha do Diário, tem lá drogados, prostitutas. Como é que um turista vai conhecer a cidade? E olhe, todo mundo que vai para a Europa, a primeira coisa que faz é conhecer o centro revitalizado. Ali, nós deveríamos estimular para que as pessoas voltassem a morar no centro, morem em cima, embaixo do seu negócio, e revitalizar, levar para ali atrações, colocar ali uma banda na pracinha do Diário, ali na rua Duque de Caxias, armar a guarda municipal. Por que não? Tem que estar armado sim. Sabe por que isso tem que ser? Porque o bandido sabe que ele está desarmado. E o guarda vai brigar com o bandido armado? O bandido não vem desarmado, ele vem armado. E vai pegar o policial, a guarda civil, a guarda municipal sem arma. O cara vai correr, rapaz. Se ele der uma tapa no cara desse, capaz dele perder a farda e o emprego. Então ele tem que estar armado para se impor. Treina ele, faz um teste psicotécnico, prepara ele, e manda de 2 em 2 meses fazer um curso. Na Universo 55955. Bira, eu tô amando o nosso papo, certo? Conhecer mais sobre você, sobre a sua atuação. Eu vou trazer um tema aqui agora que é muito importante para mim e eu sei que é para você também. Como é que o esporte entrou na sua vida e como até hoje ele influencia nas suas decisões? Mas o esporte tem isso. O esporte, nos esportes, principalmente o coletivo, você tem que ter garra, tem que ter força de vontade, você tem que ter entusiasmo, tem que trabalhar em equipe, tem que saber perder, tem que saber ganhar. E se você, praticando tal esporte, você não consegue chegar a ter um alto rendimento e ser um profissional naquela área, você pode pegar todas essas qualidades que você aprendeu nos esportes e jogar na sua vida aqui fora. Ter garra, ter vontade, ter disposição e, principalmente, aprender a perder e a ganhar. Você não pode ficar muito triste quando perdeu e também ficar eufórico, tão eufórico quanto ganhar. Porque, infelizmente, aqui na nossa América Latina, os pais querem o filho embaixo dos braços, né? Embaixo das asas, inclusive eu, embaixo das asas. Não lembrando que nós vamos criar jovens que são submissos, que vão depender da ajuda de alguém, hoje é do pai e da mãe, amanhã de alguém para se virar. E já no esporte, não, você se desprende disso. Você aprende a ter um coleguinha aqui, outro aqui, ter um inimigo aqui, ter outro ali, briga, depois você faz as pazes, mas sempre disputando. E o que eu digo muito na minha vida, a minha vida, eu saio de casa, tá valendo 3 pontos, que eu tenho que sair para brigar. Vou respeitar o adversário, mas vou tentar ser melhor do que eu fui ontem. Isso eu aprendi no esporte, que a cada dia você tem que ser melhor do que você mesmo. Eu não quero ser melhor que ninguém, não. A meta sou eu. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem. E para mim começou muito cedo. Eu desde cedo joguei futebol, joguei muito futebol. E aquele sonho, eu até parecia com o Zico. Tem uma foto, eu e Zico, e realmente parecíamos. Só tinha uma diferença grande, né? Era a conta bancária. Mas isso aí é normal. Mas eu tentei jogar, inclusive fui para o Santa Cruz, fui para o Náutico, fui para o Sport. Não tive a oportunidade de treinar aqui. Aí eu tinha um tio, ainda existe ele hoje, que mora no Rio, jogava no América do Rio. Fez, Bira, vem para cá, que você vai treinar aqui, ou no América ou no Flamengo. Fui 15 dias seguidos de ônibus, com um crachazinho para treinar no Flamengo, não consegui. Aí voltei para Recife e fui jogar futsal. Não desmerecendo o futsal, mas o futsal, ele remunera muito menos e tem muito menos espaço que o futebol de campo, lógico, todo mundo sabe disso.
E joguei futsal de forma, ao invés de ganhar dinheiro, eu gastava. Porque eu era diretor e era jogador de futsal. Então, eu mais investi, adorei, né? Tanto que meus filhos, a minha ex-esposa também foi atleta de vôlei, meus filhos são atletas. Eu joguei cerca de 18 anos. Depois chegou a hora de dizer, opa, ó, Bira, tu quer ser profissional, vem pra cá. Chegou aqui uma grande equipe, e agora tu tem que deixar todo o teu trabalho e vir pra cá. Mas na época eu era sócio de um banco de cobranças. Aí eu disse, não, é melhor eu optar pelo profissional, porque eu sei que o futsal não vai dar o que eu quero. Aí deixei. Mas, por isso, eu fui vice-presidente do Náutico na área de esporte olímpico e amador, e chegamos a colocar lá, no ano de 2014, 2015, 40 modalidades esportivas e amadoras, olímpicas e amadoras. Nós chegamos até ir para Tailândia, fomos jogar Sepak Takraw. Quem tiver curiosidade aí, analise essas duas modalidades que eu vou dizer. Sepak Takraw e Shinlone. Essas modalidades só são jogadas na Ásia. Pra você ter ideia, no Ocidente inteiro, só joga aqui em Recife, Pernambuco. E o presidente é o nosso arquiteto. Ele diz que é arquiteto e homem, Hilário, que ele é o presidente da Confederação Brasileira de Sepak Takraw, e eu fui chefe na delegação. Nós fomos jogar na Tailândia, em Napital e outra cidade que eu esqueci. Fomos terceiro lugar, pessoal, do mundo, terceiro lugar, é a Copa do Rei. Foi muito interessante. Quem imaginava que um dia o Náutico ia jogar isso? Coloquei no Náutico futebol americano, coloquei no Náutico rugby, coloquei no Náutico beisebol. Imagina, quem imaginava que o Náutico estava treinando no centro de treinamento e jogando na arena. Então o campo dos aflitos estava parado. Cheguei a botar ali 5 mil pessoas no domingo para ver um jogo de futebol americano. Eu tinha lá a escolinha, chegamos a ter 900 atletas de escolinha. Então uma parte era das equipes e outra parte era do Náutico. Ou seja, por muitos meses, o salário dos funcionários do Náutico, da piscina, do ginásio, da segurança referentes ao esporte olímpico e amador, eram pagos por essas escolinhas. Não demos um centavo de despesa ao clube. E nós colocamos todas as modalidades lá e não tivemos um processo trabalhista, porque eu fechei com profissionais do ramo. Por exemplo, Nagai, é conhecidíssimo, fechei um contrato com o Nagai. Metade da escolinha era dele, metade era do clube. Fechei com diversas pessoas. Então, e o bom é que todo mundo gosta de futebol, inclusive eu. É o carro-chefe do clube. Mas também tem que ter outras modalidades. Nós chegamos a ter uma matéria com o nosso futsal, que fomos pentacampeão do estado, na Rede Globo, que o irmão de Hernani jogava conosco na equipe futsal do Náutico. Passamos quase 5 minutos na televisão, na Rede Globo, com matéria positiva, né? Nós fomos campeão pan-americano, sul-americano com o vôlei marcha do Náutico. São matérias positivas. Em contrapartida, naquela época, o Náutico tinha algumas coisas negativas ao futebol. Então, pelo menos aqui você está dando opção àquele cidadão que é alvirrubro praticar outra modalidade. Não é que ele vai esquecer o futebol, e jamais eu queria isso. Era dar oportunidade para isso. E hoje, eu presido, também estou afastado por conta da campanha, o Viva Futebol Clube, que é uma entidade que está registrada na CBF, na Federação Pernambucana de Futebol, tanto que já disputamos por 3 anos o Sub-17 de futebol de campo. Todos os nossos jogadores estão no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e ele é um projeto da ONG chamada Comunidade Viva. O nome do time é Viva Futebol Clube. Sabe qual é o lema dele, pessoal? Que coisa incrível. Veja aí. Saia do crack e vira um craque. Nós pegamos crianças de comunidades, necessariamente não todas viciadas e drogadas, mas a gente quer evitar. Se a gente conseguir evitar que um vá, já é um grande lucro. E nós estamos com essa equipe, e a ideia agora é nós fazermos 10 centros de escolinhas nesse sentido. Tão lembrado daquela oportunidade que eu falei, que eu não tive no Náutico, no Santa, nem no Sport, nem no Flamengo, nem no América? Eu quero oportunizar isso para jovens. Isso aí nós vamos conseguir sim. Nós já temos um time. Imagine a gente ter um time, uma base em algum local, e temos 10 escolinhas, cada uma com 100 meninos. Será que não vai sair jogadores bons para a nossa equipe? Vai sim. Em breve vocês vão ouvir falar muito do Viva Futebol Clube. O Viva Futebol Clube
tem essa pauta muito forte de tirar jovens desse caminho das drogas. Eu ando muito em comunidade carente, a gente sempre fez algumas ações para levar alimentos, levar roupa, conseguir tirar a identidade. Tem um cidadão que eu conheci no Ibura, me permito não falar o nome dele, ele estava adoentado, a mulher dele adoentada, 2 filhos doentes com paralisia cerebral, e a casa pegou fogo. Eles perderam toda a documentação deles, certidão de nascimento e casamento. E eles precisavam, para começar a receber um benefício do governo federal, precisavam ter documento. Eles não existiam. Então, e como eles estavam no alto, assim, de uma colina, lá acho que era o R7, eles não tinham como sair. Ele só conseguia sair deitado numa maca, as pessoas levando ele. Agora ele com algo em torno de 100 a 110 quilos. Então é uma coisa que você vê, isso não é a realidade da gente. Eu digo muito, tem muitas pessoas que só conhecem ali a Avenida Boa Viagem, a Navegante, a Conselheira Guiar e a Domingos Ferreira. E ali para. Mas não, existe uma realidade além disso. Existe o Ibura, existe Brasília Teimosa, existe Casa Amarela, existe os Altos. Essa semana mesmo eu passei lá no Alto do Pascoal, só tem reclamação. A pessoa mora na escadaria, não tem esgotamento de sanitário, não tem água encanada, não tem recolhimento de lixo, o posto de saúde não funciona. Puxa vida, que vida é essa? Com tanto imposto que a gente paga, com tanta coisa que se faz para o governo arrecadar. E por que o poder público não chega lá? Eu acho que é falta de vontade política, porque infelizmente a culpa é do próprio povo. Você que está aí me ouvindo, a culpa é sua. Talvez não seja sua, mas do teu vizinho, do lado do outro. Sabe por quê? Porque vocês tratam o político como ídolo. Jamais. Ídolo é meu pai e minha mãe. Eu não tenho cantor ídolo, não tenho Big Brother ídolo, não tenho jogador de futebol ídolo, não. Ídolo é meu pai e minha mãe que me ensinaram a ser o que eu sou. O político, ele é ser empregado. Trata ele bem, mas cobre. Porque, infelizmente, o povo vende o voto. Aí diz, não, nenhum político presta, é tudo sem vergonha, é tudo ladrão. E você que vendeu o voto é o quê? No mínimo é cúmplice. Se ninguém vendesse o voto, o político podia chegar com 10 milhões de reais e não se elegia. Mas, infelizmente, muitas pessoas do povo não sabem o real valor do voto. Teve uma época dessa aí que o TRE disse, eu esqueço o ano, voto não tem preço, tem consequência. Pense nisso. Você que está nos vendo aí, pense nisso. Não aceite vender seu voto, porque você vai estar dando uma procuração para um cidadão ou uma cidadã falar de você, votar por você, fazer as coisas por você, e você não sabe se é correto ou não. E você que não vende o voto, mas que realmente vota aleatoriamente, começa a cobrar, começa a investigar, ver o que é que seu vereador, seu deputado estadual, seu deputado federal, seu senador está fazendo. Porque você votar e deixar para lá não adianta de nada. Nós temos que exercer a nossa cidadania por completo. Ou seja, votar e fiscalizar. Para que a gente possa fazer com que deixem de fazer politicagem e comecem a fazer política. Está muito longe. Como estimular as pessoas, os cidadãos, a saírem de casa no dia 6 de outubro com essa garra, sabendo que esse voto é um voto que ele está dando para uma pessoa, mas é a responsabilidade dele como cidadão também. É a oportunidade que ele tem de escolher alguém que represente ele, do jeito que ele pensa, com as bandeiras que ele também defende. Então, como estimular essas pessoas para que saiam de casa no dia 6 de outubro para votar, não como uma obrigação, mas como uma oportunidade de ver mudança e de ver realmente a sua história sendo representada por um candidato depois das eleições? Eu acho o seguinte, é que, infelizmente, muita gente da nossa população ainda não tem o real valor do que é ser um voto. Aí depois fica reclamando. Eu vejo assim, às vezes, no rádio, do carro, em alguma rádio dessa aí,
Não, é um absurdo, eu sou aqui da UR10, da UR11, de Vazia Teimosa, aí não tem água, não tem posto de saúde. Sim, vai cobrar que tu votou. Porque sabe o que acontece? Muitos políticos aparecem faltando 2 meses para a eleição e depois da eleição passa 3 anos e 10 meses longe do povo, sem fazer nada pelo povo. Mas a culpa é do povo que votou e não cobra. Porque uma das coisas que o político tem medo é o povo na rua, é o povo cobrando. E você tem que se despertar, deixe de ser isentão. Se você mora em algum prédio, falte alguma reunião de condomínio para você ver, porque o que decidirem lá, você vai ter que cumprir, não tem desculpa não, não cabe recurso não. Se você indo ou não, se você for, você vai discutir, vai ter o poder de voz e voto para falar. Mas se você não for, o que for decidido, tem que fazer. É o caso de você dar o voto para alguém sem saber do cara. Você vai estar dando a ele uma procuração em branco, para ele votar do jeito que ele quiser, fazer o que ele quiser, e não cobra ele. É muito folgado você ser contratado para uma função e o seu chefe, que é o povo, não lhe fiscaliza. Termina você. Primeiro mês, vai lá, 2 meses, vai lá, 3 meses, vai lá, 6 meses, está relaxado. Ninguém está cobrando, não tem pressão. Vou fazer o quê? Não tem necessidade de estar trabalhando. E um dado seríssimo, podem pesquisar. Na maioria das eleições, o voto branco e o voto nulo ganha para todos os candidatos. Esses são chamados isentões, que dizem, não, política é tudo sem vergonha, nenhum presta. Eu não quero saber de política, eu tenho um nojo de política. Mas sabe qual é a principal coisa que a gente tem que pensar? Que o pior é você ser, você não gostar de política, é você ser governado por aquele que gosta. Se você não se manifestar, não fizer feito o que eu estou fazendo, eu estou chateado, eu estou triste com a situação que está. Por isso que eu estou me envolvendo na política. Por isso que os meus amigos disseram, Bira, tem que ser você. Você é um cara que já faz muita coisa sem ter mandato. Imagina você com mandato na mão. Tem lá no meu Instagram, vários depoimentos, no meu site. Podem observar lá. Então, é isso que eu quero. É ter poder, é ter força, é poder trabalhar cada vez mais para ajudar os mais necessitados. Não vou ajudar diretamente em uma pessoa, mas sim uma comunidade. Para mim, isso é que serve o vereador, que é o político mais ligado ao povo. Então, eu quero, a partir de janeiro do ano que vem, ter mais um patrão, que é o povo do Recife. Bira, quero agradecer a oportunidade de conhecer mais a sua história. Uma história que inspira e é como você falou, muitas pessoas, muitos candidatos e até já eleitos estão hoje trabalhando, mas antes não trabalharam para o povo. Não precisa estar dentro da política partidária para fazer política, né? Então, é um estímulo conversar com você. É muito bom lhe ouvir, porque a gente se sente estimulado também a fazer cada vez mais pelo outro. Que você aí de casa também tenha conhecido mais sobre Bira. Se tiver alguma dúvida, fala com a gente nas redes, né? Manda a mensagem que Bira vai responder. E não esqueça também da sua oportunidade de fazer a diferença, tanto votando em Bira, como fazendo a sua mudança no dia a dia, na sociedade, ajudando o outro. Obrigada pela oportunidade e siga focado nessa mudança para melhorar a sociedade recifense. Eu que agradeço a sua companhia, as suas perguntas, que me ajudaram bastante a desenvolver um pouco da minha história. Tem muito mais, são mais de 15 entidades, nós falamos de 3 ou 4. Mas hoje a minha missão principal é trazer, acordar, mexer, cutucar pessoas que não são voluntários de nada, que dizem que são estressadas, não tem tempo nem para morrer, mas se adoecer vai ficar numa cama, né? Porque isso, pessoal, Deus está vendo. Eu posso dizer a vocês uma coisa, problema todo mundo tem, mas os meus, todos, são resolvidos. Eu digo muito, pode ser a deucidência. Dor de cabeça, estresse, aperreio, todo mundo tem. Mas quando você é uma pessoa do bem, que pratica o bem, as suas coisas se resolvem mais rápido, com menos dor, para que você possa despertar nisso aí. Porque fazer o bem faz muito bem a quem faz o bem. Se estimule, procure a entidade, entra aí no site. Quero ajudar uma entidade que trabalhe com idosos. Vai aparecer 100. Quero ajudar, procure ver se realmente ela existe. Muitas vezes não é para dar dinheiro, seja um voluntário,
Leve lá umas roupas suas para poder doar, para poder vender, ter recurso. Como ajudar tem demais. Saia da inércia e procure ajudar o próximo. E se possível, nos conheça melhor, entre em nossas redes sociais e eu peço a você o seu voto. Bira da Universo 55955. 55955. Bira da Universo 55955. Sempre junto de você.